A palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Com a palavra, a conselheira Anselmo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, dos membros do Ministério Público junto da Corte de Contas, eu queria aqui, como em regra geralmente faço, convidar Vossas Excelências, o Tribunal, a sociedade em geral, para a primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal, esse é o nome do evento, que desta feita vai acontecer no município de Palmeira dos Índios, agora dia 7 de novembro, que tem como relatora a conselheira Ana Raquel. Tenho certeza que, como nos demais eventos, também será um sucesso. Aqui até dando um pouco de protocolo, tanto de críticas positivas como de público. E assim reitero o convite que Vossas Excelências e toda a sociedade alagoana participem desse evento que visa, além da difusão do conhecimento, aproximar o beneficiário do controle externo de um dos órgãos que mais próximo tem no seu dia a dia para despertar em cada um o seu sentimento de cidadania. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Primeiro, só parabenizar já mais uma dessas jornadas que eu tenho acompanhado sempre que posso. Vou fazer um esforço enorme para ir nessa quinta-feira. Mas eu já avisar, senhora presidente, que na próxima sessão, eu estarei ausente, que eu vou ao congresso da Tricom e estarei ausente, então, da sessão plenária, como também da Câmara. Eu gostaria já de deixar registrado essa impossibilidade de estar presente na próxima sessão. Não estarei participando do Congresso da Tricom, mas estarei participando de reuniões temáticas referentes à ouvidoria, mas especificamente no dia 12 desse mês, 12 de novembro. Portanto, já me antecipando, justificando que não estarei presente na semana que vem. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra nesse momento, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem conselheiro Anselmo. Senhora presidente, os senhores conselheiros, senhora conselheira mais uma vez, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas. Excelências, trago para... É que está um barulho. Tem um barulho. Se estiver gravando... Mas vamos lá. Trago o processo 2850 de 2004, é uma auditoria, inspeção em loco, que aqui eu sei que pode ter uma discussão no futuro, mas é um daqueles processos relativo à Câmara Municipal que a praxe do tribunal até, se não me falha a memória, a resolução de 2016, ou Instituição Normativa de 2016, que especificou a questão das prestações de contas, né, de governo e de gestão. Esse é um daqueles processos em que, em regra, as prestações de contas do Poder Legislativo, elas eram um balancete, o balanço, por assim dizer, consolidado do mês de dezembro. Ou, quando tinha auditoria, inspeção em loco, de forma abrangente, como parece ser essa, funcionaria tal qual uma prestação de contas / na verdade, tomada de contas. Então, é nesse sentido que trago também esse processo, aliás, como trouxe os outros também, relativos a este tipo de jurisdicionado.
Aqui, Excelências, é uma auditoria realizada na gestão do presidente da Câmara Municipal de Porto Calvo, no exercício financeiro de 2002. A presidência, através do ofício 877 de 2003, encaminhou a equipe com o objetivo de inspecionar, nas aspas, os serviços de contabilidade da Câmara Municipal de Porto Calvo, especificamente a análise dos documentos comprobatórios de receitas e despesas, nos aspectos legais, contábil, financeiros, como também a boa aplicação dos recursos públicos. Deste trabalho surgiu o relatório AFDEFAFON 23 de 2004, que, no seu desdobramento, ao final, aponta uma irregularidade apenas na alocação de veículos realizados à época pelaquela Câmara Municipal. O processo tem uma tramitação um tanto assim, compartimentada, porque foi um processo que foi passado para a relatoria do conselheiro Otávio Lessa, em virtude da aposentadoria do conselheiro José Alfredo, que em 2008 o Pleno facultou contraditório e ampla defesa ao gestor em função do que contido no relatório 23 de 2004. O processo, o Pleno novamente, em 20 de agosto de 2013, facultou contraditório e ampla defesa também ao gestor, que em 1º de outubro de 2013 apresentou manifestação. No dia 13 de abril de 2015, o processo foi redistribuído ao relator natural das contas do biênio, e que, mais uma vez, o Pleno, em 18 de maio de 2017, oportunizaram ao gestor a sua manifestação, inclusive com encaminhamento de documentação que, porventura, desse substrato às suas alegações. O gestor foi notificado desta última feita em julho de 2017, apresentou 2 prorrogações de prazos que foram deferidas pelo Pleno, e nos dias 4 de setembro de 2017 e 10 de outubro de 2017, apresentou as suas manifestações. Trago aqui uma análise dos autos. As análises foram feitas sobre as receitas recebidas pela Câmara, um total de, vou arredondar para mais, de R$ 450 mil. Aqui, tanto refere-se ao duodécimo repassado do Poder Executivo para o Legislativo, como algumas partes fora desse duodécimo, que seriam o estipêndio, pela realização de sessões extraordinárias na ordem de 4 valores, no valor de R$ 5.500. Também foram feitas verificações no que diz às respeitas executadas pela Câmara, que foi no mesmo importe do valor repassado pelo Poder Executivo entre duodécimo e essa receita para custeamento das sessões extraordinárias da Câmara Municipal. Foi analisado aqui no que podemos analisar a questão da contratação direta da empresa MF Contabilidade Limitada, apesar de faltar o procedimento administrativo que vislumbrasse a correção desta contratação, mas pelo que consta nos autos e os valores encaminhados, inclusive com contraditória que é ofertada ao gestor, não houve o descumprimento do que é ajustado, mas aqui ressalto, apesar da falta do procedimento administrativo, inclusive no Tribunal de Contas, não só ele, como todos os outros. E a parte que realmente nos chamou mais a atenção foi aqui o apontamento de número 4, que trata das verbas de gabinete com alocação de veículos, fora a polêmica existente da possibilidade da correção da existência ou não. Em 2002, para considerarmos essa possibilidade, verificamos
que os gastos das verbas de gabinete, elas se deram apenas com locação de veículos. O relatório técnico afirmara que havia um único contrato de um veículo no valor de R$ 1.235, que inicialmente teria sido contratado para se transportar o primeiro secretário da Câmara, mas que, na verdade, segundo os técnicos, serviu para transportar todos os vereadores, e quando o valor não seria apenas esse de R$ 1.235, mas esse valor pago individualmente por cada vereador. Assim, cada um, ao final do exercício, teria pago o valor de cerca de R$ 14.800. O gestor ele foi diligenciado, apresentou suas justificativas, e nelas há uma que afirma assim: no termo de ajustamento de conduta da Câmara de Maceió, é isso mesmo, da Câmara de Maceió, ficou acertado no item 11 que os vereadores teriam direito a usufruir em prol de suas atividades parlamentares benefícios e vantagens constantes de procedimentos licitatórios específicos e globais, imediatamente após a assinatura do referido termo, na forma do que consta na Lei 8.666 de 93, dentre tais vantagens, a alocação de até 2 veículos à disposição dos gabinetes dos edis. Complementa ainda que somente daí em diante passou a ser referência no Poder Legislativo Municipal em Alagoas a adoção das licitações para as locações de veículos para uso dos vereadores no desenvolvimento do mistério de interesse da população. Também afirma que a resolução número 1 de 2002, em seu artigo 5º, teria caráter ressarcitório, compensando, segundo ele, a redução patrimonial em função das atividades da posição pública ocupada e que, por tal motivo, a administração pública precisava arcar com tais custos. Excelências, fazendo a análise do apontado pelos técnicos e do que foi explicado, alegado e documentado pelo gestor da Câmara à época, verificamos que, na verdade, há várias contratações de locação de veículos, não só como apontou o relatório técnico da diretoria competente. Há vários contratos anuais de R$ 14.820, que, ao final do ano, atingem um patamar de R$ 163 mil. Ainda fazendo referência a esta resolução 1 de 2002, que as verbas de gabinetes têm os seus valores fixados no mês de janeiro em R$ 1.267, e que de fevereiro em diante esse valor passaria a R$ 1.235, sendo obrigatória a prestação de contas. Aqui reitero, se há possibilidade ou não da concessão, instituição desse tipo de despesa pelos edis, e considerando essa possibilidade, inclusive, eu aqui verifico que, na verdade, até o valor individual fixado de 14 mil, ele já rompe a barreira da contratação direta por dispensa pelo valor. Somado a isso, como existem várias contratações, em torno de 10 contratações, somando esses valores no ano, esse valor calça em cerca de R$ 163 mil, o que, a rigor, deveria ser utilizado a modalidade tomada de preços, porque romperia até o limite do convite. Excelências, vendo assim a transgressão à norma legal, que é o Estatuto Licitatório Nacional, assim como inclusive alberga a nossa lei orgânica, juntando aqui a jurisprudência, eu acho que pacífica, a respeito
do tema, que eu permito aqui não citar, a jurisprudência do TCU, trago também aqui a doutrina do Marçal Justin Filho, daquela impossibilidade quando o valor global envolver uma daquelas modalidades, não é lícito se fracionar vários procedimentos mais simples para fugir de um procedimento mais complexo. E parece que aqui, no caso, foi o que aconteceu. Inclusive, na própria lei, há sanção para quando há esse tipo de situação. Passo para o apontamento com despesas de pessoal e folha de pagamento, tanto o limite constitucional como o limite legal foram obedecidos nos gastos, embora um pouco diferente do que apontados pelos técnicos, houve aqui apenas um equívoco de percentual, onde falaram de valores legais, na verdade, colocados constitucionais, e quando os constitucionais legais, mas isso não permite o entendimento do que queriam apontar. A questão dos subsídios dos vereadores obedeceu a legislação da época, em regra, são mais ou menos 5 tipos de despesa com o legislativo que o ordenamento jurídico traz. Desses 5 tipos de despesas, 4 foram inteiramente cumpridos pela Câmara Municipal. O último, que aparentemente não foi cumprido, é aquele do artigo 29A, inciso 7º, embora isso não tenha sido motivo nem de análise da auditoria e nem de contraditório, então, por isso, não sendo objeto de mérito do nosso voto, senhora presidente. E, inclusive, como vou ouvir daqui a pouco, um processo relativo, mesmo feito anos após, com todos os contraditórios, tudo certo, é um processo em que a auditoria foi feita sobre o exercício de 2002. Quanto à execução financeira, o relatório técnico traz o que antes eu aqui de forma superficial, até genérica, falei, que é a questão das receitas orçamentárias do Poder Legislativo, que foram na ordem de 470 mil, 450 mil, como eu já informei antes, de repasses do Poder Executivo, e a questão também do pagamento das verbas para as sessões, era o antigo chamado jetons, para a memória, e de receitas orçamentária na ordem de 21.600. Por outro lado, na parte da despesas orçamentárias de igual valor, 450 mil, e orçamentários de 21.260, proporcionando aqui um saldo para o exercício seguinte de R$ 960. Trago aqui algumas determinações, evidentemente a principal dela, a mais relevante, que é a atenção quando da realização das despesas públicas, atente-se para os normativos que regem a matéria, a fim de se evitar sancionamento decorrente da utilização indevida dos preceitos legais, prevenindo o fracionamento de despesas e eventuais consequências. No voto, excelências, tendo em vista a grave afronta à norma legal, especificamente tida aqui no Estatuto Licitatório Nacional, o fracionamento de despesa evidente, eu trago o voto no sentido que nós julguemos irregulares em função disso os atos de gestão do senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Calvo no exercício financeiro de 2002, segundo o lastro da legislação que nos compete atuar. Encaminhar ao interessado cópia do acordo na forma de nossa lei orgânica, cientificando da possibilidade de recursal, retornar o processo ao gabinete do relator para outras medidas que porventura sejam necessárias e publicizar o acordo, senhor presidente. Este é o meu voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros,
O processo ele é anterior a 2010, portanto, não há manifestação do Ministério Público. Em discussão o processo. Senhora Presidente, eu estava aqui prestando atenção ao voto assim, muito bem construído do conselheiro Anselmo Brito, com relação à utilização dos recursos de transferências constitucionais para a Câmara de Vereadores, ou melhor, dos duodécimos, e o eminente conselheiro levanta aí a questão da licitação dos veículos que atenderam lá aos vereadores daquela Casa Legislativa, inclusive opinando pela licitação em função do valor. Eu fico refletindo, senhora Presidente, se seria o caso de uma licitação única, porque cada gabinete é individual, cada gabinete, se isso é a utilização de uma verba indenizatória, ou chamada verba de gabinete, é discricionário de cada vereador como usá-la e prestar conta de tal verba. Eu entendo uma certa forçação de barra a gente entender que isso seria objeto de uma licitação única da Câmara de Vereadores. Naturalmente, eu não tenho nenhuma pretensão de pedir vista desse processo, uma vez que o processo é de 2002, mas eu acho que diante da utilização correta dos demais itens, das demais formas de utilização dos recursos do duodécimo da Câmara, eu estaria mais propenso a fazer uma recomendação à presidência da Câmara que observasse melhor esses limites de utilização por item e não reprovasse contas trazer isso como uma ressalva, a utilização desse recurso para contratação de veículos na Câmara de Vereadores. Portanto, eu me manifesto pela aprovação com ressalvas, senhora Presidente. Excelência. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Só falar alguma coisa? Eu vou falar mais. Excelência, deixa eu ver se eu consegui compreender. Então, você entende que cada vereador seria um ordenador de despesa? Seria isso, na Câmara Municipal? Obrigado, excelência. Presidente, eu acho que a discussão ela é bem interessante e a gente pode até aprofundar, até mesmo porque em debates fora do plenário eu tenho defendido a ilegitimidade do pagamento dessas verbas de gabinete quando feitas pela Câmara Municipal. E a jurisprudência dos tribunais de contas, de um modo geral, elas oscilam entre a vedação ao pagamento, eu cito o exemplo do Tribunal de Contas de São Paulo, salvo engano também o Tribunal de Contas de Minas Gerais veda o pagamento de verba de gabinete aos vereadores. O argumento é muito simples, né? De que não fazem jus a nenhuma verba de gabinete, vez que a atividade essencial da vereança não exige deslocamentos para além das fronteiras do município. Esse é o fundamento básico para negar a legitimidade ao pagamento dessas verbas de gabinete. A gente encontra também alguns tribunais que defendem um entendimento mais moderado com relação ao pagamento de verbas de gabinete. Primeiramente, classifica como uma verba de natureza indenizatória e o pagamento desse a título de ressarcimento se dá após o preenchimento de quatro requisitos, como possuir um caráter de excepcionalidade, que no caso da Assembleia, da Câmara Municipal, a gente não tem esse caráter de excepcionalidade, o pagamento de despesa com locação de veículos. O segundo requisito é o caráter de imprevisibilidade, também não possui, o caráter de recomposição e referir-se integralmente a fatos e não à pessoa do vereador. Esse é um entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que eu estou lendo aqui. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro,
debater acerca da natureza jurídica da verba de gabinete e da legitimidade de pagamento, apesar da existência de instrumento normativo que o legitime, né? Mas, à luz do texto constitucional, nós podemos entender que esse pagamento é indevido, é inconstitucional, fazendo um controle difuso de constitucionalidade por esta Corte de Contas. E eu estou mais propenso a entender que o pagamento de verba de gabinete para as câmaras municipais, na verdade, seria algo indevido. Todavia, nós não podemos simplesmente hoje, em 2019, firmar um entendimento nesse sentido e esse entendimento retroagir a 2004. A gente estaria violando, aí, em razão da omissão do Tribunal de Contas naquela época, a gente estaria violando alguns princípios de previsibilidade, de segurança jurídica, de modo que poderia trazer um ônus muito grande para o gestor da Câmara Municipal, que estava sem essa orientação por parte do Tribunal de Contas. E nesta discussão eu aproveitaria a oportunidade para defender que o tribunal possa regulamentar o pagamento da verba de gabinete para o futuro, né? Da forma como está, eu acho que ela é prejudicial à transparência. Eu acho que tem que ter, no mínimo, critérios para pagamento. Eu sou daqueles que entendem que o pagamento ele é indevido, a gente deveria vedar o pagamento e tornar uma despesa ilegítima por parte da Câmara Municipal. Todavia, a gente precisa de uma discussão maior, talvez notificando a Associação dos Vereadores Alagoanos para funcionar como um amigo da Corte aqui no plenário e trazer os argumentos pelos quais eles entendem que o pagamento desta verba é devido e não é uma complementação de salário, uma complementação de remuneração para o vereador. Eu sou contra, aqui fique claro, em princípio, este pagamento, e também sou contra a gente retroagir um entendimento 15 anos passado, 15, 16 anos, né, de modo a atingir essa previsibilidade que o gestor da Câmara Municipal na época tinha. Por entender que prestação de contas, por entender que auditoria não se trata de prestação de contas, também não enxergo natureza de tomada de contas nesse caso, mas a auditoria é um instrumento para aclarar no julgamento da prestação de contas, né? E também por entender que transcorreu prazo superior a 3 anos de paralisação no curso desse processo, eu estou já antecipando meu voto pelo arquivamento da fiscalização do Tribunal de Contas, sem prejuízo da gente em um momento futuro discutir melhor essa questão do pagamento da verba de gabinete, trazendo segurança jurídica para os gestores das câmaras municipais, através de uma regulamentação expondo o entendimento coletivo do Tribunal de Contas. É esse o meu entendimento, senhora presidente. Conselheira Raquel. Senhora presidente, eu também entendo, se não me engano, o processo ficou paralisado por 9 anos, entre 2008 e 2017, né? E mantendo a coerência dos entendimentos anteriores meus, eu acompanho o conselheiro Rodrigo pelo arquivamento do processo. Senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Essa é uma nova forma de nós abordarmos a questão, que nós, em algum momento, já tratamos sobre isso, mas não firmou nenhum voto com relação a isso. Já adotamos a prescrição de decadência em outra natureza de processo, mas essa fiscalização, me parece, pelo menos eu não tenho recordação, se nós enfrentarmos outros casos. Mas eu me curvo a essa argumentação e modifico o meu voto acompanhando o voto do conselheiro Rodrigo, a manifestação do conselheiro Rodrigo pelo arquivamento do processo e, naturalmente, se no futuro
tiver a necessidade de debater sobre o tema, que esclareçamos melhor a posição do tribunal com relação à utilização de verba e outros itens que compõem o quadro de despesas e receitas das câmaras de vereadores. Excelência, permite só fazer aqui uma pergunta. Com a palavra. Eu já ouvi isso aqui, mas eu vou me arriscar a perguntar novamente. Então, qual seria a utilidade desses processos de auditoria / inspeção em loco de matiz constitucional? Auditoria e inspeção em loco, que eu estou falando, no nosso caso, mas vamos ficar só com o conceito técnico mais correto, auditoria. Verificar a regularidade da gestão. Verificar. A regularidade da gestão. Tá E certo. apontando as correções ou as sanções para os devidos casos. Tá. Quando há, na nossa legislação, aparentemente, uma regra clara e explícita, que as contas seriam julgadas irregulares. Aí vamos entrar na discussão, aparentemente. Só lembro que o tribunal tinha essa praxe, ou vinha aplicando essa praxe. Que se for assim, o tribunal está dando um salvo-conduto, pelo menos até 2000, eu tenho só que fixar o tempo, de 15 para 2016 ou de 2016 para 2017, que nenhum presidente de Câmara que não tenha prestado contas vai ficar incólume a atuação do tribunal. É isso mesmo? Não é um salvo-conduto. Aqui no caso específico, como existiu também no caso anterior, houve uma paralisação do processo por mais de 3 anos, da tramitação do processo, de modo que incidiu a prescrição trienal, tá? Quanto à eventual pretensão punitiva do Tribunal de Contas, e a gente não está tratando de uma prestação de contas, a gente está tratando de um processo de fiscalização. Se o processo é deflagrado pelo Tribunal de Contas ex officio para fazer uma fiscalização com a finalidade de aclarar, de trazer dados para análise das contas de gestão, esse procedimento, em razão do decurso do tempo, ele perdeu completamente a utilidade, né? Excelência entende que só tem utilidade se houver um sancionamento e não se verificar se teve um ato de gestão irregular sem dano. É isso? Exato. A gente tem que verificar, conselheiro, a utilidade do processo de fiscalização. Se eu tenho um processo de fiscalização que não me possa trazer qualquer utilidade prática, eu não vejo necessidade. É um dos pressupostos da movimentação da máquina estatal, esse, e principalmente da máquina estatal de fiscalização, é a utilidade na movimentação da máquina estatal. Se aquela movimentação, aquela fiscalização não vai me trazer um resultado prático nenhum, eu perco o interesse de agir como administração pública. Então a proposta não é ter um salvo-conduto, a proposta é que o Tribunal de Contas atue de forma a não permitir esse tipo de situação, essa é a proposta, ficar julgando processos com 15, 20 anos em tramitação, né? Fatos ocorridos 15, 16 anos atrás. Eu acho isso também, do ponto de vista jurídico, algo temerário diante dos princípios que a gente tem, os valores constitucionais, né? A gente citou aqui, nesse caso, se a gente vai julgar irregular, a gente está, por conta de um regime jurídico atribuído à verba de gabinete, que nós atribuímos hoje, né, para algo que, uma despesa que aconteceu em 2003, eu acho que fere no mínimo a previsibilidade, né, o princípio da confiança recíproca também aplicável à administração pública. Olha, se a administração ela pratica reiteradamente a vida inteira e
Enfim, mas está para discussão. Eu Não, eu quero entender porque eu acho que ainda tem alguns processos no gabinete. Eu estou aqui pensando no que os senhores falaram. Um arquivamento, os 3 anos, eu já vislumbro um reconhecimento da prescrição, não é isso? Prescrição sancionatória. Então, a rigor, nós estamos em 2019. Então, 2019 menos 5 anos, 2014. Então, nós teríamos... A lógica não é essa. Não, a lógica é a paralisação do curso do processo. Não, mas eu estou fazendo aqui um exercício aqui cronológico para entender essa situação. Porque se há a prescrição intercorrente, estamos reconhecendo também, até aqui, alargando o entendimento até de tribunais judiciários, quanto à questão do funcionamento do tribunal, que lá parece que especificamente para tomadas de contas especiais. Aqui estamos entendendo que em auditorias, inspeções logo, existe a coisa da prescrição. É isso que eu queria entender. Eu não estou me colocando contra, só queria entender até para fazer... Consideração. para que nós atuemos de forma semelhante, vamos dizer assim. Conselheiro, só para que a gente possa melhor raciocinar. Esse processo de fiscalização pode ter sido deflagrado em 2004. Certo. E não incidir a prescrição da pretensão punitiva. Quando? Quando o gestor, no exercício do seu direito de defesa, estiver procrastinando, a máquina de fiscalização estiver em funcionamento permanentemente. Não é o caso dos autos. No caso dos autos, o tribunal simplesmente paralisou o processo por 1.768 dias em um determinado setor. Certo. Posteriormente, ficou paralisado mais 800 e poucos dias em um segundo setor. Então, o processo ele ficou paralisado não em razão do exercício de defesa por parte do cidadão, mas em razão de uma falha, de uma fragilidade que nós temos no tribunal e estamos lutando para superar. Tá. Ok, não estou discordando. Então, nesses processos, a prescrição ela também atinge não só os processos punitivos, mas esse tipo de processo também. Porque, entenda, conselheiro, eu não posso de antemão prever que, analisando as gestões, eu irei aplicar ou não um funcionamento. Eu estou verificando a regularidade de um ato de gestão. Aqui eu não entrei no mérito da polêmica da possibilidade ou não da instituição de verba de gabinete, mas eu demonstrei aqui que 2002 foi a lei de licitações, ela é de quanto? Veja só, eu estou demonstrando que houve vários gastos na época de valores acima de R$14.000, várias contratações. Ela diz que, primeiramente, não poderia ser feito nem pela dispensa, pelo valor. Depois, pelo somatório, já que esse valor, esse limite, ele é medido anualmente e não por cada contratação e não por mês, então, esses vários 14 mil, ao final do ano, redundou em mais de 170 mil reais. Então, na verdade, esse procedimento já não seria legal na contratação direta e teria que se aplicar a tomada de preços, e não foi. É nisso que eu estou trazendo a irregularidade do ato de gestão. Quando eu perguntei para o senhor Fernando Toledo, se ele entendia que cada vereador é um ordenador de despesa. Isso é estranho para nós, porque o ordenador de despesa do Tribunal de Contas é seu presidente. Das assembleias, dos legislativos, em regra, seus presidentes. Não teria sentido, tanto é que não existem vários orçamentos ou várias unidades orçamentárias dentro de uma Câmara Municipal, como não existe, acredito que nem aqui no Tribunal e nem na Assembleia. É nisso que eu trago a irregularidade da contratação dos contratos de locação de veículos, nesse sentido. Agora, eu entendo, só mais ou menos reitero, não quero fazer valer meu conhecimento pela teimosia, mas até
o surgimento de normativo que tratou de prestação de contas de governo e de gestão, a praxe do tribunal é que as contas do Poder Legislativo eram dessa forma. Então, se for assim, até 2016, variando, 16, 15, 16, 17, não temos nenhuma prestação de contas de qualquer gestor de Poder Legislativo Municipal. Isso é gravíssimo, se entendermos dessa forma. Aí vou ampliar o conceito do Dr. Rodrigo, apesar de não gostar de ouvir, não acho que ele não tem razão, não, quando ele fala da inutilidade do processo, porque vamos estar reconhecendo, é uma palavra forte, mas não deixa de ser fato, a própria inutilidade do Tribunal de Contas. É um pensamento lógico, consequente. Até então, os gestores dos poderes legislativos municipais não prestarem contas. Mas, conselheiro Anselmo, auditoria e inspeção não é prestação de contas. Eu concordo com o senhor, não é, mas eu estou aqui falando, a praxe do tribunal até então era essa. O balancete consolidado de dezembro, como prestação de contas, quando não tinha uma auditoria de verdade ampla. Não uma inspeção em loco para verificar determinado gasto, determinada situação. E, em regra, temos até processos aqui, julgamos inspeções, mas, em regra, as inspeções são auditorias, são amplas, inclusive com uma parte conceitual que tem no nosso regimento. Não só no regimento, como na doutrina que cuida do controle externo. Esse é o pensamento aqui que eu coloco em discussão. Se for daqui, a consequência de nossa decisão será essa. Mas é o que eu coloco aqui, eu acho que a discussão está aberta, já temos, inclusive, o voto, né, para definição do plenário do tribunal. Mas era isso que eu, mais uma vez, queria chamar a atenção, lançar um pouco mais de luz nesse tipo de situação. Conselheiro Anselmo. Pois não, Silêncio. As decisões anteriores, inclusive, Vossa Excelência tratou aí que nós estávamos estendendo o entendimento do Judiciário, no momento que o Judiciário estava tratando de tomada de conta especial e que nós aqui estamos tratando de uma situação que não há indícios de dano ao erário, ou seja, de tomada de conta especial. Mas é aí onde está a questão. Primeiro que o Poder Judiciário, a questão que ele analisou era uma questão específica. Né? As duas tratam do mesmo assunto. Segundo, se o Judiciário entende que até quando há o dano ao erário, que é considerado imprescritível, dentro do âmbito do Tribunal de Contas, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição muito maior quando não há o dano ao erário, nós devemos fazer. Porque, veja, o argumento do Judiciário, o fundamento da decisão do Judiciário, não foi pela inutilidade do processo. Ninguém está aqui dizendo que uma auditoria ela não tem qualquer utilidade. Só que, na verdade, nós temos que pesar outros valores, como a segurança jurídica. O responsável, ele não tem como 17 anos depois, vou botar 15 anos, porque o processo é de 2002, ele foi em 2017 instado a se manifestar para se defender a respeito dos fatos pelo plenário, pelo que Vossa Excelência do relatório. Então, 15 anos após os fatos ocorridos, como que ele vai se defender do que ele alega? Independentemente de haver o dano ao erário ou não, o resultado da auditoria pela irregularidade, por exemplo, pode lhe trazer consequências. Então, não é questão da inutilidade do processo, mas sim do enorme lapso temporal que se passou desde que foi realizada a auditoria até o momento em que ele teve que se defender. Então, mas ele veio se defendendo o tempo todo. A partir de quando ele veio se defender? Vamos lá. Passou 9 anos esse processo parado. A conclusão dos trabalhos foi em 2004, que apontou irregularidades. O processo foi redistribuído, como já disse antes, e na sessão ordinária de 30 de dezembro de 2008, o pleno facultou contraditório do relatório no prazo de 15 dias.
não houve manifestação do interessado. O Pleno, de 29 de agosto de 2013, facultou novamente a concessão de manifestação. Em 1º de outubro de 2013, o gestor apresentou manifestação. Em 13 de abril de 2015, o processo ele foi redistribuído ao relator natural, que mais uma vez, em maio de 2017, oportunizou o gestor se manifestar através de diligência. Ele foi notificado em julho de 2017, requeriu 2 prorrogações de prazo e apresentou 2 manifestações em setembro e outubro de 2017. Então, toda a fase dialética, ela vem sendo feita com o gestor, eu entendo. Mas provavelmente foram questões diferentes que foram alegadas. Em 2008 foi uma situação, mudou de relator, foram apontadas outras irregularidades, muito provavelmente. Então, em 2017, quando ele foi instado a se manifestar, provavelmente já foi sobre outras irregularidades que nem se conhecia em 2008, por exemplo. Mas ele veio aos autos com toda justificativa, inclusive com a juntada de documentação. Toda a situação aqui que eu estou tratando, a justificativa do gestor. Toda ela. A única que não há, que eu aleguei aqui no final, mas que não é matéria de mérito, é apenas um descumprimento de um dos 5 limites relativos aos gastos com a Câmara de Vereadores, que não levado no mérito que falo porque verifiquei que houve essa situação. Não podia deixar de não falar no relatório. E assim, o artigo 21, a considerar a ideia do doutor Rodrigo que não, a prática do tribunal está equivocada, está errada. Tá, mas vamos retroagir ou está errada a partir de agora em diante. Vejam só, o artigo 21 diz o seguinte, que as contas são julgadas regulares, com ressalvas e irregulares. Dos irregulares, na lei orgânica do tribunal, há pelo menos 3 alíneas. Uma delas é grave infração à norma legal regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. B, dano ao erário. E C, desfalque do desvio de dinheiros, bens e valores públicos. É nesse sentido que, mais uma vez, a fazermos isso, eu não estou me colocando ponto, eu só quero ter a certeza de atuar com absoluta convicção que, a entendermos dessa forma, estamos praticamente a consequência disso, não só de declarar não só inutilidade de processo de auditoria, como também a própria inutilidade do tribunal quanto às prestações de contas dos gestores das câmaras municipais. Eu discordo veementemente dessa sua afirmação. Acho que o tribunal muito útil, sim. O tribunal é inútil quando fica julgando processos muito antigos. Ele é completamente inútil. Vossa Excelência não tem nenhum processo antigo no seu gabinete? Tenho vários. Vossa Excelência não julga? Vossa Excelência arquiva de ofício? Não, trago para cá, trago para o plenário para discutir essa questão. E que eu já ia perguntar, então, o que fazer? Não trazer o processo, não julgar, deixar mais tempo lá? Mas... Eu acho que essas questões, elas têm que ser discutidas mesmo, porque eu acho que, provavelmente, o Tribunal de Contas de Alagoas é um dos únicos ou pouquíssimos tribunais de contas que passa por uma situação dessa. O que eu acho é que, nesses processos, 2002, 2003, processos muito antigos, não tem como a gente fazer com que o gestor arque com a inoperabilidade do Tribunal de Contas. Entendeu? Eu não acho que o gestor ele pode ser responsabilizado por um problema prático do Tribunal de Contas. Não é que o Tribunal de Contas, enquanto instituição, ele é um órgão inútil. É que, dentro das nossas dificuldades, nós tornamos alguns processos inúteis pelo decurso do prazo. Não é um órgão inútil. Estou falando a inutilidade do Tribunal de Contas, estou especificando quanto a toda e qualquer prestação de contas de gestor de Câmara Municipal. É nisso que eu estou falando.
Porque se eles não prestam contas, não prestam contas. A auditoria não é processo de contas, de prestação de contas, e nem de tomada de contas. Mas a prática, eu concordo com o doutor Rodrigo quando fala isso. Não é fato, é verdade. Mas a prática do tribunal é essa. E se a gente vai verificar, eu posso estar cometendo aqui um desatino. Mas por que se dá prazo? Não está normatizado prazo de 15 dias em nenhum local aqui da lei orgânica do regimento interno para o interessado, se não me falha a memória. Concessão de prazo quando a pessoa pede prazo. Ou no prazo, e até muitas vezes aqui no prazo de praxe de 15 dias, porque não há aquilo específico. Ainda tem mais isso. Pode ter alguma coisa que pode passar aqui. Outro dia, o conselheiro Fernando disse assim para mim, não, você não podia ter pedido vista na hora do voto. Mas na nossa legislação, não. Eu até falei para o lado do Rodrigo, não. Quando o julgador não sentir a vontade apto a votar, ele pede vista. Não é da discussão, é quando for votar. Está lá, eu até falei aqui para o lado na hora, quando foi aqui admoestado. Mas, para as senhoras, para os senhores entenderem o que eu quero agir, como o tribunal achar que a gente deve agir, mas, se for dessa forma, o que vamos fazer... fica até meio contraditório perguntar o que vamos fazer com essa falta de prestação de contas dos gestores municipais até 2015, da Câmara de Vereadores. Porque eu acho que o doutor Rodrigo participou, tem normativos de 2016, lá dizendo, prestação de contas de governo e de gestão, que deve conter e quanto que tem a partir de então. Então, até aí, o tribunal não vai poder mais julgar nenhuma conta dos gestores das câmaras municipais do Estado de Alagoas. É isso que estou chamando a atenção. É só um esclarecimento, conselheiro. As prestações de contas, antes de 2015, elas eram encaminhadas ordinariamente através dos seus balanços gerais. Não é? O que o tribunal... Eu não queria me falar, sim, porque eu acho que há um equívoco da parte de Vossa Excelência, quando com devida vênia, acho que há um equívoco, quando Vossa Excelência fala que as auditorias eram levadas como prestação de contas. Barra tomada de contas, né, praticamente. Me parece que as auditorias eram levadas como prestação de contas de gestão apenas para o Poder Executivo. Né? Eles encaminhavam seu balanço geral, a gente fazia o julgamento, a apreciação de contas de governo naquele balanço geral, e a auditoria ela era considerada como um instrumento que nos trazia informações para análise e julgamento das contas de gestão do prefeito ordenador de despesa. Posteriormente, em 2015, veio uma instrução normativa fazendo essa cisão processual, que veio em 2016, novamente, uma nova instrução normativa, reforçar essa ideia de que o gestor deveria encaminhar, o gestor que eu estou falando, não do legislativo, mas o do executivo, deveria nos encaminhar duas prestações de contas, uma de gestão e uma segunda de governo. De fato, isso aconteceu entre 2014 e 2016, duas instruções normativas, respectivamente. Né? Com relação a contas do Poder Legislativo, o tribunal, me parece que Vossa Excelência está cometendo um equívoco com todas as vênias. O tribunal sempre considerou o balanço geral como sendo um instrumento processual adequado para o julgamento das contas de gestão. E eu lembro, inclusive, que eu trouxe a este plenário um balanço geral para que nós fizéssemos o julgamento das contas de gestão. Um balanço de geral uma Câmara. De uma Câmara Municipal. Não me recordo. Não do balancete do mês de dezembro.
Não me recordo se era... A praxe, como o senhor também está corroborando, que a praxe do tribunal era essa. Me parece que era o consolidado. Era A praxe do tribunal era essa, que a rigor, o balanço do mês de dezembro, a rigor, ele é o somatório de janeiro a dezembro, mas é o balanço de dezembro que era considerado como prestação de contas dos gestores municipais. Quando ele vinha completo. Quando vinha só o balancete de dezembro,